irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue na vida, no coração dos irmãos, ajudando a viver a vida cristã da melhor forma possível. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Essa expressão, ela sempre pode ser olhada como um lugar comum, ou seja, todos dizem isso. Mas a minha alegria ela é grande porque no dia 17 de setembro deste ano, eu recebi um contato por WhatsApp do Gil Wagner. Quem é o Gil Wagner? Eu gostaria de conhecê-lo, se ele estiver aqui conosco. Oi, Gil Wagner, você que está. E pedindo para que eu estivesse aqui para falar do Solus Christus nesta semana, neste mês das comemorações da Reforma. E aí eu fiz uma contraprestação. Você sabe que não existe almoço de graça. Guarda isso no seu coração. E se você quiser maiores explicações, ao final da palestra a gente diz por que não existe almoço de graça. Aí eu fiz uma contraproposta. Sim, lá estarei com muita alegria no dia 23. Entretanto, eu preciso que o reverendo Eli pregue no dia 6 de outubro, na igreja de Madureira, porque eu estou para fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, e essa cirurgia estava prevista para o dia 30 de setembro, como efetivamente ocorreu. Feita a cirurgia, graças a Deus, tudo transcorrendo bem na recuperação, tomando os cuidados necessários. E são dois especificamente que eu não posso facilitar. Um é o esforço físico, isso é coisa de academia, pegar peso, não posso. E também não posso ainda pegar peso literalmente, como por exemplo um saco de cimento. Então, graças a Deus, as demais coisas estão tranquilas, graças a Deus, a minha graça. Agora deixa eu falar um pouquinho do reverendo Eli e da sua esposa Kelly. A Kelly falou assim: meu Deus. Eu conheci esses meninos desde a década de 80, posso dizer assim, né? Eu era seminarista, ainda no meu terceiro ano de seminário, 1988, eles eram muito novinhos, eles continuam muito novinhos. Eu fiz o meu estágio na Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes. Marechal Hermes onde eu estou. O estágio da Igreja de Honório Gugel. Na época não evitava-se falar primeiro de Honório Gugel, a Igreja de Honório Gugel, a outra que é a segunda. E enfim, foi um período muito importante, aquele 88. Eu tive a oportunidade de ser tutelado pelo reverendo Jair Gomes Coelho, né? E essa moçada boa lá, cantando nos coros dos conjuntos da igreja, só coisa boa que eu tenho de falar desses meninos aí, gente muito boa. E eu acredito que a igreja de Marechal Hermes tem lucrado muito com a presença do reverendo Eli aqui. Depois nós nos encontramos de novo, já em Coelho Neto, 96. Ele foi meu tutelado, ele era seminarista, terminando o seminário, eu era pastor de Coelho Neto, e vivemos as nossas lutas lá, brigamos um pelo outro. Tu te lembra? Te lembra daquelas nossas brigas no presbitério? Enfim, vamos agora ao estudo de hoje, Solus Christus. Eu quero falar algumas coisinhas antes de entrar propriamente no tema Solus Christus. Eu acho que nós precisamos entender esse assunto dividindo em dois campos. Um é o campo da salvação e o outro é o campo da santificação. Eu acho que se a gente não fizer assim, nós estaremos confundindo um pouco as coisas. Nós confundimos coisas que são ligadas à área da santificação, pensando que elas têm a importância de coisas ligadas à salvação. E aí cometemos erros muito importantes. Por exemplo, o Solus Christus está no campo da salvação e não no campo da santificação. Mas por que essa divisão?
O que significa isso? Bom, quando nós estudamos a chamada ordem da salvação, numa expressão em latim, Ordo Salutis, nós verificamos que há várias providências divinas, providências essas na vida humana, para que essa salvação se efetive, para que alguém chegue e diga: eu creio, até alguém dizer eu creio. Providências foram tomadas, e as que foram tomadas sem a participação do homem são aquelas que pertencem então somente ao campo da salvação. Ou seja, só Deus faz força, só Ele se esforça, só Ele obra, só Ele opera. Se é só Ele que faz, é monergista. O mon, né, lá do grego, o prefixo quer dizer a força é feita só por um, e o ergos, de força, aí a palavra se completa, né? Monergista, ou seja, a força foi feita por uma só pessoa, e a pessoa, o ser de Deus. Então, quando nós estamos falando das coisas relativas à salvação, só Deus pode fazer. Eu sei que às vezes a gente tem a tendência a querer ajudar Deus a fazer aquilo que Ele fez, ou fará, ou está fazendo na nossa vida. Mas isso chega a ser uma heresia, nós tentarmos fazer coisas que só Ele pode fazer. Por exemplo, não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer que nos faça merecer a salvação. No entanto, a salvação nos é oferecida pelos méritos. Reverendo, o Senhor está se contradizendo, porque o Senhor, das duas uma, ou o Senhor está dizendo que ninguém é salvo, ou o Senhor se contradiz, porque o Senhor disse assim: olha, não há nada que possamos fazer para que mereçamos a salvação. E aí em seguida diz assim: entretanto, a salvação nos é oferecida, nos é aplicada pelos méritos. De quem? Então, é disto que trata os solos cristos. É disto que trata os solos cristos. Vocês perceberam que eu continuo tentando separar esses dois campos. Se nós tivéssemos aqui um gramado, né? Aqui o grande circo, para lá a parte da defesa, para cá a parte do ataque, dependendo do time, né? Evidentemente, tá? Eu colocaria à minha direita, eu vou separar as coisas ligadas à santificação, e à minha esquerda eu vou separar as coisas ligadas à salvação. Vamos lá. A ordem da salvação, a chamada Ordo Salutis, ela contém coisas que são coisas que somente Deus faz, portanto, deste campo da salvação, e coisas que Deus faz, porém Ele conta com a força humana também. É uma conjunção de força. Se há uma conjunção de forças, essas coisas ligadas à santificação é sinergista, porque as forças, olha para esses dois indicadores. O sim no grego dá a ideia de convergência. Dois caminhos se encontram e a partir daí esses caminhos seguem paralelamente. Então, força humana, força divina, e essas forças operam para o campo da santificação. Vamos lá, é só uma passada de olhos aqui no que Murray disse ser a ordem da salvação na teologia reformada. Ele disse o seguinte: existe o chamamento da palavra, a regeneração, o novo nascimento, a justificação, a adoção, a santificação, a perseverança dos santos
e a glorificação. Vamos tentar identificar aqui aquelas coisas que são feitas tão somente por Deus e aquelas coisas que contam com a cooperação humana. Veja bem, conta com a cooperação humana é santificação, não conta com a cooperação humana, está aqui no cantinho esquerdo, que é coisa da salvação. Chamamento da palavra. Ora, chamamento da palavra. O que é que nós entendemos por esse chamamento da palavra? É quando a palavra é pregada, eu ouço a palavra, entendo e digo, eu creio. Agora eu creio. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 diz assim, que Deus aprouve chamar os que creem, salvar os que creem, pela loucura da pregação. Quem é que está falando? É o apóstolo Paulo. Para quem ele está falando? Para uma igreja que ficava na Grécia, gente ligada à filosofia, à grande cultura, ao grande conhecimento humano. A Grécia é o berço do conhecimento humano de todos os tempos. Lá nasce a filosofia. E eles costumavam entender que tudo deve passar pelo entendimento, passar pela razão, ser compreendido pelo ser humano, ser absorvido pelo ser humano, para que essa coisa fosse considerada verdadeira. Só que em relação às coisas divinas, nem tudo pode ser compreendido pelo ser humano. Nem tudo a nossa mente é capaz de abarcar, reter, dominar, controlar. Então, os gregos diziam o seguinte, essa coisa de um ser humano morrer pelo outro, ter salvação, ressurreição, isso é loucura. E aí o apóstolo Paulo usa a própria palavra deles e diz que Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a pregação é proferida, alguém ouve essa palavra, e é um outro momento aqui que é chamado regeneração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você pode responder. Eu creio que se você responder, você vai revelar a sua idade, mas tudo bem, não tem problema não. Nós estamos aqui, eu tenho 59 anos, feitos agora dia 13 de agosto. Então já falei a minha idade, então você pode falar a sua também. Olha só, você se lembra do Magic Click? Aquele se apressou em dizer, não é da minha época. Magic Click era um acendedor de fogão. Tá vendo? No início disse que não sabia. Quando eu descrevi a peça, isso. Aquele Magic Click, uns eram feitos assim, apertados assim, né? Saiu uma centelha, e aquela centelha, no encontro com o gás, fazia-se ali a chama. Muito bem. Pensa naquela centelha para você entender a regeneração. Vamos lá? É o seguinte, a Escritura diz que o homem em pecado ele está morto. Você já viu um morto falar? Eu já fiz, eu acredito que uns 80 ofícios com eles. Eu tenho 27 anos de ministério. Eu acho que eu já oficiei uns 80. Nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles falou. Não que os mortos não ressuscitem. Haverá um dia que os mortos ressurgirão, ou ressuscitarão. Mas, no transcurso de um ofício fúnebre, nunca aconteceu. Porque eu espero até que não aconteça. Porque se aconteceu, eu acho que eu seria o primeiro a deixar aquele ofício. Deixaria a capela lá, quem quiser ficar aqui fique, mas pelo menos o susto será bem. Pois bem, mas por quê? Porque normalmente quem está morto não tem vontade sobre si, não tem vontade, não tem como expressar a vontade, porque ele está privado disto, de expressão de vontade. Então, primeiro é necessário que ele tenha um princípio de vida, algo bem tênue, algo que é como a centelha do Magic Click, que ainda não é a chama, mas é um princípio. Esse princípio o Espírito Santo implanta na pessoa para que ela possa responder ao chamamento da palavra.
Imagina, você entrou numa igreja e tal, ouviu o sermão ser pregado, você não entende absolutamente nada do que está acontecendo ali, mas o sermão foi aquele sermão bem direto ao seu coração, e você disse: esse homem está falando comigo, este homem, alguém falou da minha vida para essa pessoa, porque eu estou percebendo que ele fala coisas diretamente para mim. Como isso é possível? É o Espírito Santo de uma forma bem pontiaguda, penetrando o coração humano, para que esse coração humano seja vivificado o mínimo possível, para ele acolher a palavra. E aí, quando ele faz isso, quando essa centelha acontece nele, é como se ele tivesse alguém que está essa ressuscitação boca a boca, né? Alguém que está ali, problema cardíaco e tal, aquele primeiro momento em que a pessoa abre os olhos e tal, e responde à obra do Espírito Santo. O pregador está pregando a palavra, o Espírito Santo aplicando a vida da pessoa, e ela então pode responder a esse chamamento. Você está percebendo que há um misto de ação divina com resposta humana. Então, a regeneração, embora aconteça no ser humano, mas não provém do ser humano para o próprio ser humano. Há uma força divina aqui no campo do lado esquerdo do campo da salvação, e aqui uma resposta humana do campo da santificação. Há uma ação em que Deus age na vida humana. Isso é o pensamento de alguns autores. Há outros que dizem assim: não, na verdade, o ser humano, ele, no primeiro momento, ele só recebe esta ação. Quando ele recebe aquela ação, como se fosse lá o massagear do cardiologista, ou a respiração boca a boca, ou seja, tudo isso veio de fora, é que ele responde. Mas antes ele estava morto e não podia responder, compreende? Então há aí correntes que se divergem um pouquinho quanto a entender se a regeneração está somente cá no campo da salvação, ou se passa para cá também para o campo da santificação. Bom, mas eu creio que você tenha entendido que se Deus não fizer essa parte de agir nesse coração, ele permanece morto nos delitos e pecados. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, está escrito assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, o Espírito do Senhor que nos fez vivificar. O terceiro instante aqui da chamada ordem da salvação é o novo nascimento. E aí, a partir desse momento que eu tenho esta ação que vem do Espírito Santo, começa a ser gerada em mim uma nova perspectiva de vida. Agora os meus valores, eles começam a ser referidos não em relação à minha vida só humanamente falando, mas eu começo a traçar um perfil da minha vida em relação àquele que me deu vida, que é o próprio Deus. Eu passo a ter uma outra referência, eu começo a ter ali uma outra identidade espiritual. Por isso o novo nascimento, que se segue da conversão. O que vem a ser a conversão, enfim? É quando eu comparo os valores que eu vivia com os valores que estão por vir, comparo a minha vida voltada para mim mesmo com a vida que o Senhor está revelando em mim, que Ele me está dando e fará crescer em mim, e eu digo assim: adeus vida voltada só para mim mesmo, agora eu quero viver para Deus. Mas eu fui impulsionado a essa vida, foi uma força que superou a minha resistência, porque essa graça divina não pode sofrer resistência, ou pode sofrer, mas não é eficaz essa resistência. Vocês, graça, sola gratia vai ser ainda, ou já aconteceu? Já foi. Então
Então vocês devem ter ouvido que essa graça está lá nos 5 pontos do calvinismo, ela não pode ser resistida, não de modo final, não de modo definitivo. A graça de Deus, nossas vidas, ela não pode ser resistida pelo ser humano. Operando o Senhor nas nossas vidas, relativamente à nossa salvação, nós não temos condições de resistir isso de modo eficaz. Então, nesse momento é que eu me converto. Eu digo assim, eu não quero mais saber dessa vida voltada para mim mesmo. Eu quero viver para Deus. Quero viver para Deus. Então deu-se a conversão. Vamos caminhar. Outro ponto aqui da ordem da salvação, que é a justificação. Essa justificação é quando Deus aplica em nós a obra de Cristo. Eu gosto de pensar na justificação com uma outra figura. Quem canta em coral aqui, algumas becas, né? Nós pastores que usamos aquelas togas e tal, ou beca, algumas delas a gente veste da cabeça para os pés, né? Eu gosto dessa ideia do revestimento, do vestir-se de cima para baixo, para falar de justificação. É quando Deus aplica a justiça de Cristo em nós, como se ele colocasse uma outra roupa em nós, uma outra roupa, de cima para baixo. Ele nos veste com esta roupa. Nós passamos a ser justificados e atendemos ao que Romanos diz lá no capítulo 5, logo no início: justificados, pois, pela fé em Deus, temos paz com Ele em Jesus Cristo. Ou seja, somos justificados. Preste atenção, nós não somos justos originalmente. O Salmo diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas nós somos justificados, ou seja, nós não tínhamos essa condição, passamos a ter esta condição porque nos foi dada. Veio de cima, como uma toga, uma beca que é vestida de cima para baixo. Ok, segue-se então a adoção. O que é a adoção? A adoção é quando efetivamente nós somos trazidos para a família. Que família é esta? Lá na igreja presbiteriana de Madureira, a irmã Janete, presidente da SAF, eu digo para ela assim: como que a senhora manda? Presidente de SAF manda, que é uma beleza. Eu não sei se é daqui de Marechal manda, mas normalmente as presidentes de SAF, os visitantes que estão conosco, SAF significa Sociedade Auxiliadora Feminina. Aí eu brinco com ela assim: olha, a senhora manda, que é uma beleza. Ela costuma usar uma expressão que é a família da fé. A família da fé. E essa expressão, a família da fé, você pensa que numa adoção, segundo a lei civil, tem todo um processo e tal, é bem difícil a concretização da adoção na lei brasileira, tem uma série de requisitos e tudo mais. Adoção na família da fé, ou seja, você é trazido para a família, você não era da família, você é trazido para a família. E por que você é trazido pela família? Porque você agora tem a mesma fé, o sangue, que normalmente é da chamada família, sangue, né? Os membros de uma família, esse sangue espiritual é a fé, ou seja, nós somos irmanados pela mesma fé. E se somos irmanados pela mesma fé, cremos no mesmo Cristo, vamos para o mesmo céu, frequentamos a mesma casa espiritual, óbvio que por isso nós somos admitidos na família da fé. Pedro, lá em Mateus capítulo 16, do 13 ao 20, quando o Senhor Jesus Cristo diz para ele que ele tem a chave, né? Eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. A ideia ali é que é o seguinte: aqueles aos quais Deus salvou devem ser trazidos para a família. Um dos significados. Tem outros, esse texto é muito complexo, eu não vou
ser exaustivo falar dele hoje não, porque não é o meu propósito. Mas uma das coisas que acontece nesse trecho é o seguinte, que aqueles que estavam fora, até crerem, agora eles podem ser trazidos para dentro, porque creem, têm o mesmo sangue, mesmo DNA da família da fé. É a fé que nos irmana. Cremos no mesmo Cristo, vamos para o mesmo céu. Muito bem, e aí vem a palavra santificação propriamente dita. O que vicia essa santificação? Só tem mais 2 pontos aqui da ordem da salvação. A santificação, eu costumo dizer que ela começa no dia da minha conversão, e sabe quando ela termina? Na porta do céu. Quando o Senhor nos chamar à sua presença, quando quem é que vai nos receber lá? Não sei se Deus vai delegar alguém essa função para nos receber. Aí nos leva a Cristo, e o Cristo fala assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E começa a dizer as coisas que nós fizemos. Eu estive enfermo, foste ver, eu estive faminto e me deste de comer, eu estive preso e tu me visitaste. Senhor, nós fizemos isso quando? Aí ele diz assim: quando vocês fizeram um dos pequeninos que creem em mim, a mim o fizeste. Mostrando o seguinte, que há coisas a serem feitas aqui na terra e que elas não têm valor para nos salvar, mas elas devem ser feitas porque somos salvos. Você percebeu a diferença? Elas não são causa, elas são consequência de uma vida salva. Então essa santificação, essa vida sempre melhorando, quem é dos mais antigos aí deve conhecer esse canto, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando. E um texto de que gosto muito, está lá em Provérbios capítulo 4, verso 18, diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu penso naquele dia, a vereda ele quer, férias, coloca o carro na estrada, vou para o Nordeste, vou visitar o Nordeste. Aí ele sai de casa assim, bem cedinho, umas 4 da manhã e tal, quando eles estão na BR-101, o dia já está amanhecendo, a noite, a negridão da noite está desaparecendo, e o brilho do sol está fazendo o dia ser cada vez mais dia. Você vê lá no horizonte aquela imagem bonita, e a estrada à frente, oh que coisa boa, aquele ventinho roxo, uma velocidade tranquila para curtir as férias. A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Quando chega meio-dia, aí é dia mesmo, sol latino, 12 horas, aí o dia está perfeito. Ou seja, nós caminhamos sempre saindo das trevas da noite e entrando na luz da santificação, devagarinho e constantemente, cada vez mais parecidos com aquilo que Deus quer de nós. É isso que Deus requer do servo dele, do crente, essa progressão em santificação, sempre respeitando as nossas limitações humanas, mas cada vez mais caminhando para aquilo que o Senhor requer de nós. O ponto seguinte é perseverança dos santos. Eu acredito que este aqui é um ponto que a maioria das igrejas evangélicas dele gosta. As igrejas gostam desse ponto, embora algumas não, com os outros pontos, acabam não sustentando bem isso. O que é a perseverança dos santos? A perseverança dos santos significa que, uma vez salvos, sempre salvos. Essa é a nossa segurança. Uma vez salvos, sempre salvos. Mas por que uma vez salvos, sempre salvos? Porque a salvação, ela é um presente. Ela vem de Deus. Ela nasce em Deus. Ela é obra exclusiva de Deus. Então, se eu não pude esforçar-me para ganhar, eu não posso esforçar-me para perder. Ou seja, se eu efetivamente fui alcançado pela graça da salvação, nada há que eu possa fazer para perder a salvação.
há quem diga, de uma forma até mais enfática, que ter a salvação, receber a salvação, é algo tão imperioso na nossa vida que se eu me esforçar para perder, eu não consigo, porque eu não fiz por merecer. Os méritos estão mesmo em quem? Em quem? Em Cristo. Aqueles que vêm a mim, o que eu faço com eles? De modo nenhum eu. Muito bem. Perseverança no santo. E o último ponto da nossa ordem da salvação é a glorificação. Glorificação. Sabe que dia é esse? Aquele dia em que as trombetas soarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois haverá uma outra ressurreição para aqueles que não creram em Cristo, também ressuscitarão, porque tanto uns desfrutarão no seu corpo, um corpo diferente, um corpo glorificado das benesses celestiais, quanto os outros sentirão no próprio corpo das mazelas e dos sofrimentos eternos do inferno. Então, por isso que haverá duas ressurreições. Paulo fala delas, também o Apocalipse fala, e o Apocalipse vai dizer assim: benditos são aqueles que têm lugar na primeira ressurreição. Legal é ter lugar na primeira ressurreição. A segunda é daqueles que não creem em Cristo. Ora, todos esses valores do campo da salvação e do campo da santificação, e que eu disse aqui na chamada ordem da salvação, todos esses pontos aqui, eu sei que é difícil memorizar todos, mas tudo isso é sustentado por alguém, é sustentado por Cristo. E aí que nós propriamente entendemos por que só Cristo, somente Cristo, que é a tradução do solos Christus. Alguns escrevem solos Christus, outros solo Christus, ou só Cristo, bem aportuguesado, não tem problema. O que nós precisamos compreender de uma vez por todas é que esta obra de Cristo é exclusiva. Vamos mais uma imagem para a gente tentar compreender esta questão da exclusividade de Cristo na obra da salvação. Imaginemos que nossa moeda é real, a moeda norte-americana é o dólar. Vou piorar a situação. O euro, né, lá da comunidade europeia, né? Eles têm uma diferença de paridade, né? Tá o quê? 1 para 4, 4 para 1, o euro deve estar quase 5, né? Por aí. Vamos deixar em 4. Você contrai uma dívida em euro, 5 euros. Se for na minha conta aqui, daria 20 reais. Né? 20 reais. 5 euros. Uma dívida em euros. Aí, quando você vai quitar essa dívida, você entrega 5 reais para o seu credor. Ele vai olhar para você, vai contar até 10 para não se exaltar com você e não vai receber o dinheiro. Não vai dar quitação na dívida. Sabe por quê? Porque a moeda não é competente. Eu contraí uma obrigação financeira em euro e eu quero pagar em reais. Não posso. Não é a mesma coisa, não tem a mesma paridade. Então, vem para cá, vem comigo agora. Eu cometi um pecado lá no Éden. Num outro momento a gente poderia falar dessa ramificação do pecado do Éden, né? Essa herança. Mas nossos pais pecaram cá no Éden. Imagina que eu queira chegar diante de Deus: Senhor, olha bem para mim, pastor há 27 anos, passei da Pronômio do Chão em 88, conheci o reverendo Eli Aken, tanta gente boa de Honário Gugel. Senhor, eu tenho méritos para entrar no céu. Aí o Senhor fala assim para mim: Joãozinho, eu amo de você,
mas a moeda com que você quer pagar a sua dívida não é a moeda própria que eu estabeleci para a quitação desse nosso negócio com o ser humano. A moeda é o sangue e não é o seu. A moeda é o sangue, é de Cristo. Eu preciso matar o meu filho. Gente, a expressão é forte, né? Mas só assim mesmo que a gente acaba gravando essas coisas. Eu preciso matar o meu filho, fazê-lo morrer de um modo vicário, quer dizer, ele no teu lugar, para que a dívida seja adimplida, para que a dívida seja paga. Só assim que satisfaz a minha justiça. E o Senhor provém todas as coisas competentes para levar o seu filho à cruz. Tudo Deus fez. Tudo. Nascimento virginal lá de Maria. José não queria muito saber de Maria, depois teve que aceitar. Depois aquele colégio apostólico, um deles surge no coração o desejo de identificar Cristo perante as autoridades que queriam matá-lo. Como eles eram muito parecidos, Judas Iscariotes falou assim: ó, aquele que eu beijar é este que é o tal, Jesus Cristo, esse que vocês querem pegar. Então, próprio Judas Iscariotes vendeu essa entrega lá por 30 moedas de prata e depois as usou para comprar cordas e enforcar-se. Tudo isso estava prescrito na ordem do que Deus estabelecera para que o seu filho encontrasse a cruz. Chegando na cruz, pregado nela, chega um momento em que ele não aguenta aquele sofrimento que mistura ali a divindade divina com a ausência de pecado que havia nele, aquele desespero da cruz, a dor, estava exangue, e ele diz assim: "Oh Eloí, Eloí, por que tu me desamparaste?" Deus meu, por que tu me desamparaste? Foi um dos últimos fôlegos de vida do nosso Senhor. Eloí, Eloí, lama sabachthani. E aí diz o texto bíblico que depois disso pediu água, deram a ele o vinagre para cumprir as escrituras, ele entregou o Espírito, diz o texto que rendeu o Espírito, mas antes disso ele usou uma palavrinha mágica, maravilhosa, que está lá em João capítulo 19, verso 30, e diz assim: tetelestai. Eu dou essa carteirada falando grego porque eu conheço algumas poucas palavras em grego. Essa é uma delas. Então, deixa eu usar aqui aquilo que eu conheço. Ele diz o seguinte: tetelestai, ou seja, a finalidade foi alcançada. O telos, finalidade. A finalidade foi alcançada. No nosso português está em duas palavras: está consumado. Tudo que eu tinha que fazer foi feito. Morri na cruz. Nada há que possa ser feito, nem por mim mesmo, nem pelo ser humano, com respeito à salvação. Então prestemos atenção. Se nós estamos saindo por aí, a vida, achando que nós vamos merecer a salvação, porque nós somos os bambamãs da igreja, nós que fundamos a igreja, nós que mais trabalhamos na igreja, essas coisas estão aqui na direita, no campo da santificação. Não pertencem cá à esquerda as coisas do campo da salvação, porque estas aqui só Cristo pode fazer. Só Ele, só Cristo, só os Cristos. Isto posto, essa doutrina, evidentemente que ela surge para combater o que se fazia no catolicismo romano. Quantos minutinhos eu tenho? De quanto eu preciso? Quanto o senhor me... Tem 20 minutos? É o suficiente. Esta doutrina, essa doutrina dos solos cristos, ela vem para combater o seguinte: a igreja que antecede a igreja protestante, né? A caminhada da igreja é muito singular, né? Eu gosto muito de alguns livros que tratam disso, como por exemplo o de H.B. Benson.
documentos da igreja cristã, em que o autor conta um pouquinho ali da história da igreja primitiva, vai mostrando como os acontecimentos iniciais se deram, como a igreja que era muito ortodoxa no início, você lembra como Atos dos Apóstolos contam? Comiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições, né? Sempre com alegria, com os louvores e tudo mais, estavam firmes na celebração dos sacramentos. Aí, quase como uma observação, o texto diz assim: enquanto isto, acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Não tinha campanha evangelística, não tinha conferência missionária, a igreja era uma igreja coesa, havia amor, não havia necessidade, quer dizer, havia necessidade, mas as necessidades eram supridas, porque havia uma comunhão perfeita entre os crentes, e isso chamava a atenção dos de fora. Enquanto a igreja estava dentro, os de fora, gente, eu quero pertencer àquele povo, e essas pessoas iam sendo trazidas para a igreja. A igreja se desvia disso, desvia da doutrina dos apóstolos, começa a inventar. A igreja começou a inventar. Uma das coisas que a igreja passou a inventar é que a obra de Cristo não era suficiente para a salvação humana. Deveria haver o esforço humano. O esforço humano está onde? Aqui na direita, na santificação. O esforço humano ele deve haver, mas não para a salvação, sim como resultado de uma vida salva. E a igreja começou a pregar o seguinte: se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não fizer aquilo outro, você não vai ser salvo. Quando tudo o que tinha que ser feito foi feito aqui, na esquerda, por Cristo, na cruz. Ele mesmo disse: está consumado. Tudo que tinha que ser feito eu fiz. Pois bem, a igreja, entre as coisas que a igreja inventou, é que a querida Maria, mãe do Senhor, pessoa da mais excelente qualidade, mulher admirável, a ponto dela própria dizer assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Porque o Senhor resolveu contemplar a mim, uma mulher tão simples, ela me concedeu o privilégio de ser a mãe do Salvador. Que coisa maravilhosa! Bendito seja o nome do Senhor, diz Maria. Pois a igreja entendeu que ela poderia operar para que nós pudéssemos ser salvos. E mais. A igreja começou a entender que uma pessoa passando deste mundo sem a salvação tinha ainda uma segunda chance, uma oportunidade. Essa pessoa poderia ter os seus pecados purgados após a sua morte, e ela ficaria num lugar em que ela seria apenada, ela padeceria em razão dos seus pecados, e esse lugar, depois de algum tempo, ela seria alçada ao reino celestial. Esse lugar se chama, no ensino católico romano, de purgatório. E a obra de Cristo, para que vale? Muito bem. Então, a doutrina do Solus Christi vem para contrastar este ensinamento de que há ajudadores para que alguém seja salvo, mas não somente isso, porque, na verdade, né, irmãos, o querido Martinho Lutero, lá em 31 de outubro de 1517, quando ele fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as chamadas 95 teses, que eram, na verdade, assuntos a serem discutidos com a igreja. Ele queria dizer assim: igreja, vamos conversar sobre isso aqui. Eu só tenho 95 assuntos abertos. Eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Eu tenho estudado a Escritura. Eu não posso. Eu estava assim, quase que não cabendo em si, assim: eu não posso agir contra a minha consciência. Eu tenho lido coisas das Escrituras, eu tenho lido em Abacuque, eu tenho lido em Romanos, eu tenho lido lá na carta aos Hebreus, que o justo viverá pela fé. Eu quero discutir isso com vocês.
você está expulso da igreja. Nós estamos excomungando você da igreja. Ele foi expulso da igreja. Aí terminou o vínculo dele com a igreja romana, e apesar de não ter sido a ideia original dele de fundar uma outra igreja, ele acabou fundando a igreja protestante, porque era uma igreja que ela contradizia os ensinos católicos romanos e afirmava outros ensinos. Um detalhezinho que eu quero lembrar aqui: a palavra protestar, ela tem dois significados, um positivo e outro negativo. O significado positivo da palavra é dizer a favor. Por exemplo, você escreve uma cartinha, em tempos idos a gente escreveu a carta assim, cartas comerciais. Por fim, despedimos-nos com protestos de estima e consideração. Aí assinava lá o gerente, o presidente da empresa, uma carta comercial, uma carta de uma empresa para outra. Por fim, despedimos-nos com protestos de estima e consideração. Esse protesto é afirmação. Nós afirmamos, reafirmamos, nós cremos assim. Mas há um protesto que é dizer contra. O que é mais conhecido, a palavra protestar é mais conhecida com o sentido de dizer contra. Por isso que ninguém atenta para esse sentido positivo. E o protestante, ele não quer, em primeiro lugar, refutar os ensinos católicos romanos. Ele quer afirmar os bíblicos segundo a doutrina reformada. É isso que ele quer fazer. Agora, fazendo isso positivamente, automaticamente ele está refutando. Ele não queria, mas acaba fazendo. Às vezes você, tendo que afirmar alguma coisa, você acaba contrastando aquelas que são opostas a isto que você quer afirmar. Então, a palavra protestar, de onde veio a nossa fé protestante, ela tem afirmações que nós fazemos e tem aquelas que nós negamos, e esse sobrepeso aí, esse balanço, surge a doutrina dos protestantes, e dentre elas esta principal, ou seja, só Cristo. Não tem ajuda, nem a mais nova santa, que é a Dona Dulce, Santa Dulce, canonizada agora no dia 13 de outubro. Ela tem o poder para a salvação. Irmãos, vamos ter muito cuidado com isso. Ainda hoje minha esposa lia para mim uma carta, um texto produzido por Paulo Coelho sobre o trabalho de Dona Senhora Dulce, primeira santa brasileira. E mostrava um momento na vida de Paulo Coelho que ele perambulava pelas ruas, sem família, sem auxílio de ninguém, e procurou uma senhora que ele era a última esperança, talvez pudesse ajudá-lo. E quando ele chega na presença de Dona Dulce, ele queria vir para o Rio de Janeiro para encontrar a família, algo muito, muito interessante. Aí ela escreve assim, num bilhete: vale uma passagem para o Rio de Janeiro. E assina. E ela falou assim: você entrega isso aí para o primeiro motorista de ônibus que você encontrar, que faça viagem para o Rio de Janeiro. Aí pegou aquele bilhete, chegou, entregou para o motorista. Você imagina uma autoridade pública nossa com uma moral da Dona Dulce? Então, eu quero dizer o seguinte: obras excelentes ela fez, e louvado seja Deus pela vida dela. Só que, perdoe-me, ela não tem poder para ficar aqui nesse lado de obrar em minha salvação, porque ela e eu somos oriundos do mesmo ser humano decaído lá do Éden.
E esse homem que operou essa salvação, ele é o segundo Adão, perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Por isso que ele era a moeda competente para pagar a nossa dívida contraída lá no Éden. Quando você lê nas cartas paulinas que foi rasgado o nosso escrito de dívida, e entenda bem que isso foi rasgado porque foi pago, foi quitado e foi feito por Cristo Jesus e só Ele. Que o nome dele seja louvado. Termino aqui agradecendo muito essa oportunidade que me foi dada para estar aqui nessa bela igreja de Marechal Hermes, nessa oportunidade. Que Deus assim nos ajude e abençoe. Amém.